Olá, amigos. Hoje é quarta-feira, dia 15, e eu voltei para comentar os resultados das eleições na Argentina, das primárias argentinas para o Congresso. Nós sabemos que 14 de novembro acontecem as eleições definitivas, né? As eleições para o Congresso argentino, mas domingo, dia 12, os argentinos realizaram as prévias. Nós não temos as prévias, nós temos direto aqui no Brasil uma eleição definitiva para a Câmara dos Deputados e para o Senado da República, mas lá existem as prévias. Nas prévias, os vários partidos apresentam quem são os seus candidatos para o parlamento. E os argentinos votam naqueles que consideram mais interessantes. E são esses mais votados nas prévias, que podem se apresentar para as eleições definitivas para o Congresso em 14 de novembro. Eu também sugeri que nós prestássemos atenção não só por essa, digamos, característica do direito eleitoral constitucional argentino, que tem as prévias e depois as eleições definitivas, mas, sobretudo, porque há três forças políticas importantes na Argentina disputando poder, ou disputando espaço, e uma à esquerda, uma na direita centro e uma outra direita mais radical, mais ultraliberal, com expoentes jovens importantes e interessantes. Eu pedi para prestar atenção nesses movimentos, direita de centro, direita um pouco mais radical e uma esquerda bem consolidada na Argentina, porque esses três movimentos podem depois aparecer em outras ou nas demais eleições latino-americanas. Então, vamos ver que resultado nos traz aí a Argentina da eleição prévia, das prévias de domingo. Foram muito surpreendentes. Primeiro, a grande coalizão peronista, kirchnerista, né? Nós sabemos que o presidente da Argentina, o Alberto Fernandes, pertence à coalizão peronista, que é mais do que um partido, é uma frente, né? Que contém dentro o kirchnerismo. Até vale sempre lembrar que a vice-presidente do Alberto Fernandes é a Cristina Kirchner, então é um partido, é uma frente mais do que um partido. Essa, digamos, coalizão peronista de esquerda saiu perdedora nas prévias, né? Já se esperava que saísse perdedora, porque a figura do presidente Alberto Fernandes está muito desgastada, quer pela maneira como ele se conduziu durante a pandemia, como ele demorou para responder à ciência, ele demorou para entender que deveria ter um plano econômico, um plano de saúde, um plano assistencial imediato, ele demorou a responder e isso desgastou. Mas desgastou o presidente ainda mais o chamado escândalo Olivos Gate. Olivos Gate foi uma festa que o Fernandes organizou para a primeira-dama, para a sua esposa, em plena pandemia. Quer dizer, quando ele, de um lado, politicamente clamava para que as pessoas ficassem em casa, não se aglomerassem, usassem a máscara, ele vai e promove uma festa em Olivos, onde ele tem a casa presidencial, festa na qual esses procedimentos de segurança, de proteção de si e do próximo, esses procedimentos não foram observados. Ele veio a público depois, quando a população e a imprensa, enfim, o questionou, dizendo, não, desculpem, eu não deveria ter feito, isso aconteceu, mas ele ficou com a reputação bem, bem arranhada. Ademais, a fase de, digamos, lua de mel entre o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner já acabou há bastante tempo. A Cristina Kirchner parece estar, de fato, bastante desapontada com Alberto Fernandes. Ela já começa a sair com os kirchneristas de dentro dessa coalizão, fazendo aí uma oposição para ele bastante indesejada. Então, o Alberto Fernandes está fraco. A coalizão peronista não conseguiu obter o número maior de candidatos que vão se apresentar às eleições de 14 de novembro, saiu com cerca de 30% dos candidatos.
ou seja, Alberto Fernandes está bastante claudicante, seja no que diz respeito a conseguir uma maioria no parlamento, uma maioria no Congresso, seja no que diz respeito à viabilidade do seu próprio governo até o final do seu mandato. Quem saiu grande vitorioso, eu diria que dois grandes vitoriosos. Primeiro foi a coalizão de centro-direita, os chamados Juntos, que coalizão essa que é e tem como seu maior, digamos, representante o ex-presidente Maurício Macri, que, como eu disse naquele vídeo, perdeu as eleições para Alberto Fernandes, mas que estava ali querendo muito uma reeleição. O Maurício Macri, então, criou mais do que um partido, é uma coalizão, porque tem vários outros partidos, eles se chamam Juntos, porque, de fato, eles estão juntos, e eles conseguiram mais de 40% dos votos para candidatos no Congresso nas eleições próximas. Então, se assim permanecerem com essa percentagem de 40%, terão sim uma maioria no parlamento nas eleições próximas, não uma maioria absoluta, uma maioria ainda, digamos, que precisará trabalhar mais do que se fosse uma maioria absoluta, né? É uma maioria, mas uma maioria mínima, mas eles provavelmente serão o Juntos terá mais deputados, provavelmente, do que a frente peronista. Bom, mas houve também, além do Juntos, houve também um outro grupo que foi vencedor, sem sombra de dúvida, eu já falava deles no vídeo passado, que é o que se chama Avanza Libertà, e esse Avanza Libertà é uma coalizão também de direita, mas de direita um pouco mais, digamos, radical, porque eles pregam a existência de um Estado mínimo, um Estado muito pouco assistencialista. Eles têm como expoente um grande economista jovem, mas de muito prestígio argentino e também internacional, que é o Javier Milei. E as eleições dizem que Javier Milei sai com quase 15% das intenções de voto, e que o grande vencedor nas primárias da Argentina do dia 12 de setembro foi Javier Milei, que deixa de ser apenas um economista e passa a ser um político da maior e da melhor qualidade. Então, o resultado das eleições na Argentina são muito interessantes, porque vimos uma desidratação da esquerda que estava forte, com o presidente e a vice-presidente Cristina Kirchner. Houve uma desidratação pela conduta do presidente durante o enfrentamento da pandemia. Há uma insatisfação das pessoas relativamente às promessas que fizeram e não cumpriram. Volta a coalizão do ex-presidente Macri como a grande vencedora, com mais de 40% da intenção de votos, fazendo um número maior de cadeiras, provavelmente fará a maioria, não uma maioria absoluta, uma maioria simples, mas fará uma maioria provavelmente no Congresso, nas eleições finais, e esse grupo jovem de direita ultraliberal, com sólidos princípios na escola de Chicago, isso nos lembra alguém que anda aqui pelo Brasil, mas provavelmente eles também ocuparão boa parte dos assentos no Congresso, o que argentino, o que fará uma bela diferença. E nada impede também de que aí, até as eleições de 14 de novembro, haja uma conversa muito franca entre Macri e Javier Milei, e aí, juntos, literalmente, né, o grupo do Juntos com o grupo do Avanza Libertà, podem, juntos, aí conseguir uma maioria absoluta e fazer frente a essa administração de esquerda de Alberto Fernandes. Vamos prestar atenção no que vem nas próximas eleições de novembro na Argentina. Eu vou ficar de olho e espero que você fique de olho aqui também.